Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de março de 2024, são 8 horas da manhã no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje mais um grande ataque russo contra posições ucranianas aqui com drones e também um grande ataque ucraniano contra Belgorod. Mais uma grande quantidade de ataques aqui contra Belgorod. Na linha de frente, nenhuma grande mudança aqui de ontem para hoje, mais uma vez, embora os russos tenham avançado um pouquinho aqui em Berdish, próximo de Avdiivka, nessa região aqui, existem batalhas aqui bastante sérias nesse ponto. Do ponto de vista diplomático, um representante do Departamento de Estado americano, o Matthew Miller, deu algumas declarações bastante controversas ontem, né? Primeiro, ele falou que os Estados Unidos não irá mandar tropas para atuar diretamente na Ucrânia. O que é uma coisa estranha, porque nunca foi cogitado esse tipo de coisa, em momento algum a Ucrânia pediu tropas americanas lutando lá, né? Mas de qualquer forma ele falou isso, e além disso ele afirmou numa coletiva de imprensa a mesma coisa que os jornais falaram alguns dias atrás, de que os Estados Unidos não aconselham a Ucrânia a atingir refinarias no território russo, né? Um absurdo completo isso, dá para ver claramente que alguém, pelo menos uma parte da administração Biden, resolveu jogar contra. Eu não sei qual é a estratégia do Biden, mas aparentemente as eleições estão deixando o velhinho meio maluco lá nos Estados Unidos. E, bom, espero que seja um caso isolado, que isso não represente de forma consistente a posição da administração lá do Biden, né? Bom, e o Putin voltou a falar que não pretende atacar a OTAN, né? Que não, que é uma história isso, que não. Ele só está buscando territórios historicamente russos e não sei o que lá, que nunca atacaria a OTAN e coisa e tal. Ele falava exatamente a mesma coisa antes de atacar a Ucrânia, que não atacaria a Ucrânia e não sei o que lá. Então, e territórios historicamente russos tem um monte na Polônia, tem um monte na Estônia, na Letônia, na Lituânia. Então, enfim, é um grande problema isso daí, né? Parece que tem gente na Europa bastante preocupado com essa possibilidade do avanço russo contra membros da OTAN. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Shoigu teve um mal súbito, Thundercats Hole e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, de ontem para hoje, os russos atacaram o território ucraniano com 28 drones Shahed 136, dos quais 26 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, então não teve muito dano dos Shahids. Porém, teve também 3 mísseis Ra-22, um Ra-31P e um S-300, que atingiram principalmente as regiões aqui de Odessa e que, infelizmente, nesse caso, teve danos significativos aqui nesse ataque. Foi Odessa e Kharkiv, mais uma vez, as cidades mais atingidas por esses mísseis, né? Agora, os ucranianos lançaram um grande ataque contra Belgorod, né? Os ucranianos não, na verdade, a Legião Liberdade da Rússia, o Corpo Voluntário Russo e o Batalhão Sibéria, né? Dá para ver aqui um monte de gente fugindo lá, o pessoal correndo nas cidades, e tem algumas imagens realmente impressionantes. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui. Estão sentindo na pele um pouco do que os ucranianos sentem também o tempo todo, né? Mais uma aqui, ó. Когда прилетело. Пизда, вон еще прилетело. Ебать. Еще прилетело по городу. Пиздец. Вот там прилетело. O cara falando, um ali voou ali, olha, outro por ali, outros também voando na cidade, realmente um monte de coisa, né? E tem uma explosão aqui que realmente parece uma explosão muito grande aqui, ó. Não dá para saber se isso daqui ou foi algum depósito de munição, ou então foi um sistema de defesa antiaéreo que foi atingido e explodiu de forma até bonita aqui em Belgorod isso, tá?
Ё-моё, там вообще... Ты видишь? Grande explosão lá em Belgorod, né? Tem mais imagens aqui mostrando alguns destroços na rua. Ou seja, o principal alvo dos ataques foram posições russas na cidade de Belgorod, provavelmente defesa antiaérea principalmente, mas infelizmente alguns destroços caíram aqui na cidade de Belgorod, né? Isso não é o interesse ucraniano e é aquele negócio. No mínimo é um revide do que os russos fazem quase que diariamente com as cidades ucranianas também, né? O Astra Intel está lembrando aqui que aparentemente parece que não tem nenhuma barreira impedindo o território russo, protegendo o território russo, né? Só mesmo as chamadas americanas para não ter escalamento, não aumentar a guerra e coisa e tal. O que é... Será que o pessoal está pensando realmente em partir para fazer a grande pinça de Belgorod, né? Vocês sabem, tem gente que imagina que esse seria o melhor caminho para os ucranianos. Tentar avançar aqui na linha de frente é complicado, porque os russos construíram muitas posições defensivas e estão com uma quantidade muito grande de tropas, mas eventualmente, se Belgorod estiver realmente desprotegida como parece que está, os ucranianos podem vir por aqui, Belgorod, Voronezh, Rostov. Se eles tomarem até Krasnodar aqui, simplesmente eles cercaram todas as tropas russas, né? Não estou dizendo que isso é um movimento tranquilo de fazer ou rápido de fazer, mas dependendo de como é que estejam as defesas russas aqui na região, é sim alguma coisa possível, né? Seria talvez a melhor maneira de liberar esses territórios aqui que estão tomados pelos russos, né? Enfim, não sabemos o que vai vir disso daí. Por hora, continua sendo apenas um ataque muito grande junto com as tropas lá do Corpo Voluntário Russo, Legião Liberdade da Rússia e Batalhão Sibéria. O Ministério da Defesa russo disse que por volta das 8h30 de ontem para hoje, né, os ucranianos fizeram uma tentativa de ataque terrorista em alvos no território da Federação Russa, e etc, mas que a defesa antiaérea destruiu todos os 16 mísseis que estavam voando sobre Belgorod, né? Eu não sei não, deu para ver algumas coisas explodindo ali, eu acho que alguma explosão teve, pode ter derrubado alguma coisa também, mas explosão teve, né? Falando sobre a linha de frente, aqui os ucranianos atingiram uma equipe russa que estava operando um Orlan, que é um drone de reconhecimento, mostra ali eles lançando o Orlan e coisa e tal, e depois mais adiante eles sendo atingidos por um míssil fragmentante aqui, um foguete fragmentante, né? E totalmente destruídos ali naquela região. Não fala exatamente onde é isso daqui, tá? Eu imagino que seja ali perto de Kreminá, mas eles não falam exatamente onde é. Aqui é em Bilorivka, também ali perto de Kreminá, uma tentativa de avanço russo nas posições ucranianas ali do 81º Brigada Aerotransportada, que deu errado ali em Luhansk, acabaram destruídos os vários blindados usados nessa tentativa de ataque, né? Ou seja, isso aqui tudo indica foi nessa região aqui. Bilorivka fica aqui. Os russos têm tentado avançar aqui nessa região, mas sem sucesso. Kreminá é essa região aqui, principalmente as batalhas acontecem aqui próximo de Terni e Ampolivka, né? Então é onde eu acredito que são aquelas primeiras imagens, não dá para a gente ter certeza. Vendo aqui as cartas do Poulet Volant, ele não traz nenhuma novidade grande, mas essa carta aqui mostra um avanço russo ao norte de Berdych, tá? Os russos avançaram um pouco aqui. Isso é preocupante porque Berdych já é parte da principal linha defensiva russa aqui nessa região de Avdiivka. Repara que eles não chegaram na cidade de Berdych ainda, mas eles terem avançado aqui no norte, evidentemente é preocupante, né? De qualquer forma, fora isso, nenhuma grande mudança na linha de frente de ontem para hoje. Tem uma curiosidade do Andriy Perpito aqui, que ele está falando como que os russos foram mortos por mapas ucranianos. Olha só, essa daqui é a história, olha só. Russos discutindo aqui, evidentemente isso aqui já está traduzido, né? Rubrique mais e mais coisas estranhas, né? Nossa infantaria, os veículos de infantaria estavam indo num ataque, a infantaria de veículo foi destruída, o grupo de assalto foi destruído também. Ucranianos e então os nossos bloggers, né, desenharam lugares em que eles teriam terminado o primeiro grupo atrás da gente.
Ou seja, estão dizendo que eles foram confiar nos mapas que foram originalmente desenhados pelos ucranianos, depois foram copiados pelos bloggers russos, e os mapas estavam errados, e daí eles se ferraram no negócio, né? E a história de mais e mais estranho continua. 4 de nossos veículos de infantaria blindados estavam trabalhando, estavam avançando, 3 foram destruídos e 1 retornou. 2 veículos de infantaria conseguiram lançar as tropas. Bem no ponto extremo, um grupo de 6 pessoas chegaram e foram cobertos com artilharia. Mais uma vez, os ucranianos e então nossos bloggers desenharam isso no mapa em vermelho, ou seja, os caras que foram nesse lugar achavam que estavam em um território já dominado pelos russos, que não tinha risco, que já estava dominado ali, e não estava, né? Era zona cinza no mínimo. Aí ele coloca aqui, não, que também avisa, esse aqui foi em Ivanivsk, próximo a Bakhmut, tudo isso aqui que aconteceu, né? Porque em 23 de março o Ministério da Defesa russo anunciou que tinham tomado o vilarejo de Ivanivsk. Lembra que eu falei aqui para vocês? Não tomaram. Eles entraram em Ivanivsk, tomaram algumas casas ali da beirada ali de Ivanivsk, mas não tomaram a cidade inteira, né? E aí, ou seja, os ucranianos desenharam como se tivesse tomado a cidade inteira, os soldados russos, os bloggers russos desenharam como se tivesse tomado a cidade inteira, e aí os próprios russos começaram a assumir que a cidade estava controlada e mandar a tropa lá para frente, e acabaram morrendo um monte de russos nessa brincadeira, né? Como matar russos usando mapas. Bem interessante isso daqui. E também tem uma outra novidade, o Zelensky fez uma visita a trincheiras que estão sendo, a posições defensivas que estão sendo construídas ali na região de Sumy, no norte da Ucrânia. É lógico, estão sendo construídas trincheiras desse tipo em vários outros lugares na linha de frente, não apenas em Sumy, mas ele foi lá em Sumy para ver como é que é o processo de construção dessas trincheiras, né? Aquele negócio funcionou, né? Se realmente dificultou o avanço ucraniano contra os russos, por que não aprender com isso e também fazer trincheiras aqui para os ucranianos, né? Parecem posições defensivas bastante seguras realmente, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, ele traz aqui algumas informações sobre o Grupo de Monitoração de Direitos Humanos da ONU, que lançou um relatório agora no seu 38º relatório, no dia 26 de março, confirmando várias situações de violação de direitos humanos e da lei humanitária nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia, né? Principalmente com relação a prisioneiros de guerra ucranianos. Infelizmente, é verdade, a Rússia não cumpre as determinações da Convenção de Genebra e os direitos humanos básicos para prisioneiros de guerra, e conta vários casos de coisas horríveis acontecidas com prisioneiros de guerra ucranianos aqui, desde tortura, execução e não sei o que lá. Isso mostra, de certa forma, também o desespero dos russos nessa guerra, né? Bom, não tem mais nenhuma grande novidade aqui. A grande coisa que foi o assunto do dia ontem foi essa coletiva de imprensa feita pelo representante do Departamento de Estado, o Matthew Miller, né? Em determinado ponto ele falou: nós deixamos claros que os Estados Unidos não irão mandar nenhuma tropa para a Ucrânia. Eu devo acrescentar que o Macron é um grande aliado há muito tempo e nós trabalhamos de forma produtiva em termos de ajuda para a Ucrânia, né? O que é curioso é isso, né? A Ucrânia nunca pediu tropas, né? Nunca considerou a possibilidade dos americanos entrarem com tropas na Ucrânia nesse estado da situação, né? O que está fazendo falta é o armamento que os Estados Unidos prometeu para a Ucrânia e até agora não chegou, está sendo bloqueado lá no Senado, né? Ficou meio estranha essa fala dele, mas o pior foi quando em seguida ele falou também que, olha só, a nossa posição do início da guerra sempre foi que nós não encorajamos ou apoiamos ataques ucranianos fora do seu próprio território. Isso é uma tremenda sacanagem. Como é que a Ucrânia pode lutar uma guerra sem atingir o território russo, né? Ah, não, só pode atacar o próprio território. É uma covardia sem tamanho essa declaração do cara, né? Isso foi claramente comunicado para nossos parceiros ucranianos e coisa e tal. Foi o que ele disse na coletiva de imprensa. Então, aparentemente, havia um fundo de verdade naquele jornal que disse que o governo Biden pediu para a Ucrânia parar de atingir refinarias na Rússia, né? Isso pode ser muito provavelmente com o Biden, mais uma vez, preocupado com a eleição
e preocupado que isso faça subir o preço do petróleo. Realmente o senhor Biden parece que está perdido com essa história eleitoral lá nos Estados Unidos, né? Em Israel também ele tem feito uma série de decisões meio atabalhoadas e coisa e tal, numa tentativa de agradar o pessoal que muçulmanos que moram nos Estados Unidos. A comunidade muçulmana é muito grande lá, e agora parece que está começando a tomar decisões erradas também no que tange a Ucrânia. Eu espero que alguém lá avise ao velhinho sobre a importância de estar do lado certo nisso daí, né? Bom, e aí então fizeram até esse meme aqui, né, do Biden ligando para o Zelensky. Não, pedimos um fim ao ataque de refinarias russas. Entendi, nós vamos acabar com as refinarias russas assim que é possível. E de fato, esses ataques ucranianos a refinarias russas estão doendo, tá? Estão doendo muito lá no Putin. Dá para ver aqui um colapso da produção de gasolina por 14%, 15% menos produção de gasolina que o mesmo período no ano anterior. Realmente uma queda muito grande. A Rússia postergou a manutenção de várias plantas para não prejudicar a produção de gasolina e diesel. Já está muito aquém do necessário, né? E você atrasar a manutenção, ok, né? Bacana, legal. Só que as refinarias, como todo elemento mecânico, não costuma reagir muito bem a esse negócio de não ter manutenção, né? Costuma ser muito mais caro, muito pior depois. Olha só, a Rússia está tendo que importar gasolina de Belarus. A Rússia, que sempre foi um posto de gasolina da Europa, né? Sempre foi um grande exportador de gasolina, de diesel, de produtos de petróleo, está tendo que importar de Belarus gasolina devido à falta no mercado interno. Realmente impressionante como está funcionando essa estratégia ucraniana de atingir as refinarias, né? E eu acho pouco provável que isso vá parar, por mais que os Estados Unidos não goste ou que o Biden esteja fazendo pressão contra, né? Bom, o Putin está aumentando impostos na Rússia, né? Como eu falei para vocês, esse esforço de guerra russo é insustentável no longo prazo. A economia russa simplesmente não aguenta isso por mais muito tempo. Um ano, mais ou menos, é a expectativa nossa, né? O Putin já está tirando das reservas, então a outra alternativa que ele tem é aumentar os impostos, né? E parece que ele está querendo fazer isso. Ele está querendo criar uma taxa de 13% em todos os impostos para ajudar a guerra na Ucrânia, né? Eu acho isso positivo, porque isso destrói a economia russa mais rápido ainda, vai tender a piorar ainda mais a situação lá, né? Outra coisa que está acontecendo devido àquele atentado no Crocus City Hall, a Rússia está planejando banir imigrantes de trabalhar em táxis, né? Ou seja, os imigrantes já estão sendo perseguidos lá na Rússia, a gente já viu vários sendo deportados e coisa e tal, e agora a Rússia quer proibir eles de trabalhar em táxi. Continuem errando desse jeito, a Rússia está precisando de mão de obra, está precisando de soldado, está precisando de um monte de coisa e está esnobando os migrantes, né? Isso vai dar muito bem. Outra coisa que o Putin falou, dessa vez o Putin falou numa entrevista dizendo que ele não vai atingir a OTAN, que a OTAN, atacar a OTAN é uma piada, jamais faria isso, não sei o que lá. E eu lembro a vocês que ele falava exatamente isso antes de atacar a Ucrânia, né? Não, que não vou atacar a Ucrânia não, que não faria sentido isso, que não sei o que lá. Pois é, né? Ele sempre fala isso, mas no final das contas, se vai atacar ou não vai atacar, não dá para saber. O que ele diz aqui é que no final das contas o interesse dele é só por territórios historicamente russos. E aí você tem a Estônia, Letônia, Lituânia, você tem partes da Polônia, você tem um monte de coisa que é território historicamente russo. E então, vai ou não vai atacar a OTAN, né? Ou seja, essa história aqui está muito, muito mal contada no final. O pessoal falando aqui, nunca, simplesmente óbvio, todo mundo sabe disso, isso é uma propaganda, jamais atacaria a OTAN, não tem por que a gente continuar atacando depois da Ucrânia e coisa e tal. Ou seja, é lógico que esse discurso dele é no sentido de, não, deixa a Ucrânia cair aqui que a gente não vai fazer mais nada, vai ser só a Ucrânia mesmo, né? O que é um absurdo completo isso, né? Até porque você pode ver, a Rússia o tempo todo diz que está em guerra com a OTAN. Ué, como é que o Putin pode falar que não vai atacar a OTAN se ele diz que está em guerra com a OTAN, né? O exército russo fala isso, o ministro da defesa russo fala isso, um monte de gente fala isso, o pessoal fica até brincando aqui, ó. Onde é que está esse quartel-general da OTAN? Está no quarto com a gente, né? Porque
Eles vivem falando que atingiram o quartel-general da OTAN na linha de frente, destruíram soldados da OTAN na linha de frente. Não, não tem ninguém da OTAN, só tem ucraniano lutando lá na Ucrânia, né? Pode ter voluntários de outras nacionalidades, mas tropas da OTAN não tem de forma alguma, né? Enfim, fica essa conversa de maluco do Putin de que não vai atacar a OTAN, mas está atacando a OTAN, está em guerra com a OTAN. Agora, tem gente que acha que está vindo uma coisa mais brava aí para a Europa, tá? O presidente da Sérvia disse que existem dias difíceis a seguir para nosso povo. Nós tivemos notícias nas últimas 24 horas que ameaçam os interesses nacionais sérvicos, tanto da Sérvia quanto da Srpska. A Srpska é uma região que fica na Bósnia, mas que tem maioria sérvia. É uma confusão isso daí na região dos Balcãs ali. E nos próximos dias eu vou explicar para as pessoas na Sérvia todos os desafios que temos à frente. Vai ser muito difícil, vai ser o mais difícil até aqui. E eu não sei não, talvez... Será que a Sérvia está pensando em entrar em guerra? Tomara que não, né? Além disso, o ISIS mandou uma propaganda dizendo quem será o próximo, né? Paris, Londres, Madrid, Roma, não sei o que lá, né? Capitalizando em cima do ataque lá em Moscou, né? Será que realmente o pessoal está planejando? O comandante da OTAN também pediu prontidão. Civis na Europa e América do Norte devem se preparar para emergências. Estejam vigilantes, sigam as atualizações. Não sei se ele está dizendo isso acerca do ISIS ou se ele está dizendo isso acerca dos russos, né? Ou sérvios, né? Ou seja, o pessoal está se preparando para alguma coisa grande ali, né? E também a gente está vendo isso daqui, ó, a Alemanha, na verdade, forças da OTAN na Alemanha colocaram uma grande quantidade de blindados em Medininkai, na Lituânia, que é bem perto da fronteira com Belarus, ali perto do Suwałki Gap. Lembra que a gente explicou que tem aquela região ali que Belarus adora dizer que vai conquistar, aquela região entre a Polônia e Lituânia, por conta de fazer uma ligação direta com Kaliningrado, mas não sei. Por enquanto é só um monte de tropa que está ali, provavelmente algum exercício, algum treinamento. E finalmente, para encerrar, a chefe da Assembleia Nacional Francesa, Yael Braun-Pivet, esteve em Kiev, né, essa moça aqui. Esse aqui é o líder da Assembleia Ucraniana, da Verovna Rada. Enfim, é o Ruslan Stefanchuk, né, o líder da Verovna Rada, foi receber ela lá na estação de trem. Então está lá na Ucrânia para discussões, para negociações, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.